motivação é aquele spark, é aquela centelha criadora. Mas ela não é aquilo que faz você construir. O que faz você construir é o compromisso e a disciplina. E o que o fisiculturismo faz é ensinar compromisso e disciplina. O exercício do compromisso e da disciplina. Eu vou ser muito sincero porque hoje eu não tenho, eu talvez não tenha nenhuma motivação para treinar, mas eu tenho muito compromisso com aquilo que eu formei, a minha identidade física, a minha identidade atlética, né? E isso me traz satisfação, não necessariamente a motivação, né? Nós não vivemos motivados, Ledo. E quando a gente vê, por exemplo, os jovens prestando vestibular, né, muitos deles eles ficam procurando motivação e seus pais ficam tentando oferecer motivação para eles. Como que eles fazem isso? Né, muitas vezes com objetos físicos. Né? Olha, se você passar na faculdade, eu vou te dar um carro. Olha, se você passar na faculdade, eu vou te dar uma viagem. Olha, se você tirar uma nota boa na escola, eu vou te presentear com férias, sei lá, na Disney, né? Eu vou te dar aquela bicicleta ou coisas assim. Isso dura talvez 10 minutos, né? Qual é o problema, então? O problema é que aquilo que você precisa realizar para conseguir alcançar essas coisas demora muito mais que 10 minutos. Né? E aí vem um outro trabalho, que é o trabalho, né, da sua disciplina, do quanto você se põe a fazer alguma coisa. E esse exercício ele é muito importante. Né? Pelo menos eu acredito. Né? Eu acho que uma das virtudes do ser humano é essa, né? Ele fazer as coisas quando, né, há ausência da motivação. Veja, a gente estava no meio de uma pandemia, né? E imagina, qual era a minha motivação para sair de casa e trabalhar? Se estava todo mundo com medo, se eu sou médico, se eu vou lidar com pessoas doentes, se a minha família ela está ameaçada, né? Qual é a minha motivação? Eu não tenho motivação. A minha motivação é ficar na minha casa e cuidar da minha família e ficar com ela o máximo de tempo possível. Mas qual é o meu chamado? Qual é a minha obrigação? Qual é a minha rotina? Qual é a minha disciplina? Né? Qual é o meu compromisso? É com a minha profissão. E aí você começa a descobrir que, do mesmo jeito que a motivação dura pouco, a satisfação causada pela motivação dura pouco também. Aquilo que dura muito, ele reverbera dentro de você e ele serve de força não para você começar as coisas, mas para você terminá-las. Quem tem motivação, Leda, começa qualquer coisa. Mas para você terminar, você precisa ter compromisso. E hoje eu vejo uma série de pessoas que começam uma série de coisas, mas eu vejo muito poucas pessoas que são capazes de terminá-las. E eu acho que é isso que faz diferença, pelo menos, né, na minha perspectiva, na minha E você humilde sempre foi um visão. cara de compromisso. Quando você era muito jovem, quando você começou Eu acho que no fisiculturismo, quantos anos você tinha? no exercício, a primeira vez que eu entrei numa academia eu tinha 11 anos. Eu tenho É 43 hoje. impressionante isso, né? Como é que quando a pessoa tem uma tendência a gostar do exercício físico ou a ter um compromisso com ele, isso começa cedo? Eu acho que também é uma questão de, sei lá, limitação de opções, né? Às vezes as pessoas elas se lamentam, eu tenho poucas opções. Pois é, mas por que você não faz uma delas então? Né? Elas preferem reclamar das poucas opções que elas têm do que seguir uma a cabo. Né? Eu costumo falar que se eu não fosse médico, que era o meu sonho, né, me tornar médico, né, e exercer a medicina, né, se eu tivesse que ser, por exemplo, um limpador de rua, eu ia ser o melhor limpador de rua do Brasil. Eu ia fazer questão que as minhas filhas elas pudessem andar numa rua que eu limpei e elas falassem, olha, tá vendo essa rua? Foi meu pai que limpou, com orgulho. Porque o problema não é a falta de opção, né, Leda? O problema é você fazê-las, né? E eu tenho certeza que assim, o bom trabalho sempre é recompensado. Por isso que eu penso muito naquilo que é a disciplina, por isso que eu penso muito naquilo que é o compromisso, porque sempre o bom trabalho ele é recompensado. Pode ser que às vezes a gente não tenha iluminação suficiente para compreender qual foi a recompensa que nós tivemos. Mas eu acredito que os nossos momentos de amadurecimento, né, eles irão chegar. Né? E a gente tem que lutar com uma natureza humana que é uma natureza humana básica. Né? Então, eu gosto muito de ler neurociência. Tem um autor chamado Rick Hampson, é um cara muito
bem-sucedido nesse meio. E ele fala uma coisa que eu acho profundamente verdade, né? Que o ser humano, ele é o único animal na face da Terra que se arrepende do passado, teme o futuro e se culpa pelo presente. Que o ser humano, ele é o único animal que se frustra porque não conseguiu alguma coisa que ele nunca trabalhou para desejar. Mas, ao mesmo tempo, ele se entristece por já ter possuído aquilo que ele quis. E ele termina falando o seguinte, que o ser humano, ele sofre porque ele sofre. E eu acho que isso é uma... Se a gente parar e pensar um pouquinho nessa frase, que a gente sofre porque a gente sofre, você vai parar... Pelo menos eu observo as pessoas que, nesse momento, elas estão sofrendo, não porque elas perderam ou porque elas não alcançam alguma coisa, mas porque elas observam o seu próprio sofrimento. E elas vivem numa situação que é muito perigosa. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que chama autocomiseração. Eu tive uma infância atípica, né? Os meus pais, eles são separados. Meu pai e minha mãe, eles se separaram, eu era muito jovem, eu tinha 3 anos, mais ou menos. E meu pai constituiu uma nova família, o que para mim é um presente, porque a esposa do meu pai, ela foi uma pessoa fundamental na minha criação, fundamental na minha educação, e porque, como os meus pais, eles tinham pouco tempo comigo, né? Eu sempre vivi de uma casa para outra, e quando você fica assim, né, você sempre tem pessoas analisando seus comportamentos, tentando ajustá-los, né? Que é a função do pai, né? Mas quando você tem um pai de um lado, a mãe do outro, você tem 2 comportamentos e ambos tentam ajustá-los de formas diferentes, porque é óbvio, né? Eles não conseguem se conversar o que deveriam para ter aquela objetivo, aquele trabalho, né, completo, né? E a Heloísa sempre, eu vou lembrar disso com muito carinho, porque ela olhava para mim de uma forma objetiva, né? E ela falava as coisas para mim porque ela sempre quis que eu me tornasse um homem de verdade, né? Naquilo que eu acho que existem muitas concepções para isso, né? Mas a Heloísa é uma pessoa de muita virtude e de muitos valores, né? E ela queria me dar esse caminho, né? Em momentos onde, por exemplo, o meu pai talvez não conseguisse ter uma visão muito objetiva para mim, porque eu sou filho dele. A minha mãe é a mesma coisa, né? Frases do meu pai e da minha mãe, né? Eles falam: você é perfeito, você não erra, você, para mim, sempre vai ser perfeito, né? E eu compreendo hoje, com 2 filhas, né? Eu tenho uma filha de 18 e tenho uma filha de 12, né? O quanto a gente é tentado por esse raciocínio, né? E quanto é perigoso você acreditar nisso sem nenhum tipo de critério, né? Eu entendo, né? Eu olho para as minhas filhas hoje, eu entendo muito do que era essa dicotomia entre o que meu pai e a minha mãe me falavam e o que a Heloísa tentava me ensinar, que era basicamente que nós somos perfeitos nas nossas acepções, não nos nossas insistências em determinados resultados, né? Eu brinco que em casa a gente tem 2 tipos de erro, né, que a gente tem das crianças, né? E aí você vai me desculpar porque eu Pode falo ficar à muito palavrão, vontade. tá? E eu falo que em casa a gente... Então, quando elas aprontam alguma coisa, existem 2 tipos de cagada. Você tem a cagada normal e você tem a cagada mortal. E a cagada normal é aquela tipo, tô com fome, eu vou fazer um ovo. Aí ela coloca o ovo inteiro no micro-ondas, explode, faz aquela baita sujeira. E eu sou o cara do lado que tá lá para rir e ajudar. Porque ela tá experimentando, isso é a vida, isso é uma cagada normal, é assim que a gente cresce. Agora, a cagada mortal é aquela que eu falei para não Fez. fazer e ela foi lá e fez. Essa, essa tem punição, essa tem castigo. Mas sempre alguma coisa pedagógica. A gente, né, jamais físico, né? Físico não é punição, é agressão. Tanto minha esposa quanto eu, a gente não acredita nisso, né? Mas lidar com esses valores, né? Então, exemplo, né? Elas fizeram alguma coisa muito errada que a gente tinha falado para elas não fazerem, né? Então, a gente suprime alguma coisa que elas gostariam muito de fazer, né? Uma vez, uma arte muito bem feita por uma delas, né? Ela olhou para minha cara assim e falou assim: eu vou ter castigo, né? Eu falei assim: vai. Mas o que vai ser? Aí eu falei para ela assim: não vai ser agora, né? Agora não faz sentido. Eu não tô com raiva de você, eu não quero te agredir. Você vai ter uma punição pedagógica. E aí, Leda, passou o tempo, passou.
E ela chegou para mim e falou assim, vou ter festa esse final de semana. Eu falei, é mesmo? E ela olhou para minha cara e falou assim, mas eu sei que eu tô te deixando um castigo. Eu falei, tá. Tem uma festa no sábado e tem uma festa no domingo. Aí eu falei para ela assim, bom, você tem um castigo, não dois, né? Uma você vai, a outra você não. Qual que você quer ir? Aí ela falou, é do sábado. Eu falei, então sábado você tá de castigo. E ela ficou brava, ela pulava. Eu falei, Aí eu falei assim, deixa eu te explicar por quê, criança. A pior coisa que a gente pode ensinar para um filho é a impunidade. Se eu deixar você ir na festa que você mais quer, não vai fazer diferença a que você menos quer. Você vai achar que você se deu bem com aquilo que você fez de errado. E mais, você vai achar que eu sou um tolo. E além de você repetir alguma coisa ruim, você vai repetir tentando me enganar. Agora, se você sabia que você tinha um castigo para me pagar, você sabe que é justo o que eu estou fazendo com você. Então você vai perder essa festa que você queria ir, e no dia seguinte você vai pensar assim, poxa, mas se eu não tivesse feito isso, eu teria ido na festa. Você vai assumir a responsabilidade do que você fez. E ela olhou para minha cara meio chateada, chegou o domingo, e eu falei, e aí, você vai querer ir nessa festa? Ela, não, eu estou pensando no que você falou. E aí a gente passou um dia junto e foi um domingo sensacional. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!